Bem-vindos. Vamos então dar início a mais uma palestra pública. Gostaria de convidar a nossa irmã Marinha a tomar o seu lugar à mesa. Então vamos à leitura do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 8, Ansiedades. Lançando sobre ela toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de carinho. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer ao Pai por mais essa oportunidade de juntos nos reunirmos nesta casa para mais um momento de paz e reflexão. Que nessa noite consigamos manter nossos corações e mentes voltados a Jesus, ao seu evangelho de amor, de perdão, enfim, de concórdia entre toda a humanidade. Que estejamos com o pensamento aberto a receber as intuições dos divinos amigos aqui presentes, que possam nos intuir a fim de que extraiamos dessa palestra tudo aquilo que for necessário para a nossa reforma íntima e o nosso aperfeiçoamento moral. Agradecidos que estamos por todas as bênçãos colocadas ao nosso dispor, rogamos ao Pai a sua permissão para darmos por iniciado mais uma palestra pública da noite de hoje. Que assim seja, meus Hoje nós temos a nossa irmã Marinha, lá da cidade de Valença, do Centro Espírita de Valença. O tema é o Cristo, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 3 e 4. A paz de Jesus continue conosco. Estava falando ali para a nossa irmã. Quando eu cheguei, ontem nós assistimos uma palestra do César Said. Não sei se vocês conhecem o César Said, morador, ele é de Nova Iguaçu, não é? César Braga Saidinho, é Braga. E aí, é uma maravilha de orador.
Caminho das Flores, 37 anos do Centro Espírita Ivone Pereira, e ele que veio fazer a palestra domingo. E uma maravilha, aí eu falei, meu Deus, a gente assiste uma palestra do Sérgio Said, o que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Mas vamos colaborando, né? De acordo com as nossas possibilidades e fazendo o que a gente está ao nosso alcance. Né? Bem, já foi dito que é sobre o Cristo, né? Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Mas, para falar do Cristo, nós vamos começar a recordar Moisés, né? Vamos fazer aí uma perspectiva aí de Moisés, para poder a gente começar então a falar do Cristo. E Moisés, ele trouxe para a humanidade grandes ensinamentos, porque foi ele que recebeu, né, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos constituem as leis de Deus, leis naturais, e que são essas leis naturais, quando nós nos desviamos destas leis de Deus, leis naturais, nós sofremos. Então, como nós sofremos tanto, né, nesse planeta de provas e expiações, a gente tem certeza absoluta que nós estamos e já nos desviamos demais dessas leis de Deus, desses 10 mandamentos, né? Nós estamos aí a braços com tanto sofrimento. E é preciso que a gente entenda que quando a gente fala que as leis de Deus, os 10 mandamentos, são as únicas leis que vão nos trazer a felicidade, a gente precisa entender que as leis humanas também são necessárias para que a gente possa ter essas leis humanas, para que a gente possa viver melhor, para dar mais segurança. Mas as leis divinas, elas são perfeitas, perfeitas. As leis dos homens mudam de tempo em tempo, né? De país para país. E a gente tem que saber quando que essas leis humanas elas são necessárias, são para nos dar segurança, né? O cinto de segurança, a cadeirinha do bebê, não é? O celular, não falar no celular, isso tudo são leis humanas para que a gente possa se prevenir de problemas maiores. Mas nem sempre as leis dos homens, elas estão de acordo com as leis de Deus. Então tem muita gente que, porque tem uma lei humana, e aí ele acha que por ser uma lei humana, ele pode fazer o que quiser, né? E está tudo certo. Nem sempre. As leis humanas precisam estar de acordo com as leis de Deus. Então nós temos leis humanas que permitem o aborto. Nós temos países que permitem o aborto, permitem a eutanásia. E essas leis humanas, elas não batem com as leis de Deus. É preciso a gente ter bem claro isso. As leis humanas são ótimas, são necessárias, mas a gente precisa saber se elas estão de acordo com as leis de Deus. Né? Ah, não, é lei humana, eu vou fazer porque tem a lei humana, e a gente tranquiliza a consciência da gente. É preciso que a gente ter essa noção. Então, no tempo de Moisés, a humanidade ainda era muito rude, né? Incapaz de sentir ou compreender alguns ensinamentos mais elevados. Mesmo assim, ele nos trouxe a revelação da justiça. Essa lei de Moisés é a fase da infância. Ela se impõe pela força, né? A fase da infância, nós precisamos educar,
Foi isso que Moisés fez. Ele criou as suas próprias leis, porque o povo da época era muito rebelde, né? E não obedecia, e aí ele foi forçado a criar as suas próprias leis para domar aquele povo que ainda estava na fase de infância, de imposição, precisava impor, né? Mas Jesus, ele nos ensinou a praticar a segunda revelação. O Cristo foi a segunda revelação, uma mensagem totalmente diferente de Moisés. Porque Moisés era lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? Fez, vai ter que pagar a mesma moeda. Então, falava-se de um Deus que castigava. E a gente, vindo aí de certas religiões anteriores, todos nós passamos por outras religiões até chegar ao Espiritismo, a gente achava que Deus castigava, né? Achava que Deus castigava. Muitas vezes eu deixei de fazer o Evangelho no lar, porque eu achava que se eu não fizesse o Evangelho no lar, se eu certinho toda semana, que se eu não fizesse, os espíritos iam me castigar. E a gente já vinha com aquela ideia de um Deus que castiga, né? Mas Jesus veio nos falar o contrário. Jesus, ele veio falar, a mensagem dele foi de amor. E ele disse: eu não vim destruir a lei. A lei de quem? A lei de Moisés. Os 10 mandamentos, especialmente, que foram ditas por ele, por intermédio de Moisés. E ele disse, então: eu não vim destruir a lei. Eu vim cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de andamento dos homens. Então, quando veio Cristo, nós aí já estávamos na fase da maioridade. Moisés era a infância que se impunha com a força. Cristo, a fase da maioridade, é conselheira. Jesus Cristo, né? É a fase de conselheiro. Ele vem nos aconselhar. Ele vem nos mostrar como viver. Vem nos mostrar como que era a terra, como que é a terra, o planeta de provas e expiações, que a gente passa por humilhações, por traições, né? Por crueldade. Tudo isso Jesus passou, e ele passou tudo que ele passou, nós também passamos. E ele veio mostrar para a gente como passar, né? Sem revolta, sem vingança. Tanto que no final ele diz, ele pede o quê? Que Deus nos perdoe, né? Pai, perdoar, eles não sabem o que fazem. Tudo isso ele veio nos ensinar. Então é a fase da maioridade e a conselheira. E aí então tem o Espiritismo, que é a fase madura, de raciocínio, da razão. A gente já não tem aquela imposição. A gente não impõe, a gente esclarece. A doutrina espírita, ela não impõe, ela expõe. E aí a gente tem livre-arbítrio para seguir aquilo que é exposto. Assim? Então nós somos responsáveis. Então está lá no Espiritismo que Deus não castiga, não é Ele o nosso juiz. Somos nós, a nossa consciência é o nosso próprio juiz. Cada um vai ser julgado pelos seus atos, mas de acordo com a sua consciência. Jesus, então, ele resume os 10 mandamentos em 2. Ele veio nos falar de amor, e amar é perdoar. A gente diz que ama não perdoa, é um amor meio, né,
balançado. Resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Isso? Só que não é bem 2, não. Ele resumiu os 10 mandamentos em um só. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quem não ama o próximo, não ama a Deus. Quem não ama a Deus, não ama o próximo. Né? Então é um só. Ele resumiu os 10 mandamentos em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele veio falar também que a verdadeira vida não é a que transcorre aqui na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. A vida verdadeira é a vida espiritual. Mas aí, será que é espiritual? O espírito é mais importante do que a matéria? Não. Porque Jesus disse que a gente precisa cuidar do corpo e do espírito igualmente. Está lá no livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar lá. Se estiver estudando, nós vamos encontrar lá. Cuidar do corpo e do espírito igualmente. Então, tanto o corpo como o espírito têm o mesmo valor. Senão ele não teria colocado igualmente. Certo? Por quê? Porque para a gente se melhorar, evoluir, nós precisamos nascer de novo. E nós nascemos num corpo de carne. Né? E Emmanuel diz que a nossa maior bênção é o nosso corpo. Porque através da vinda para o novo corpo é que nós vamos evoluir. Então, para vermos o reino de Deus é preciso nascer de novo. Aonde? Num outro corpo. No corpo. Então, o corpo, diz Emmanuel, é a nossa bênção maior. Então, nós temos, por isso que Jesus disse, cuidar do corpo e do espírito igualmente. E uma coisa ajuda a outra. Para você evoluir, você tem que cuidar do corpo para você evoluir espiritualmente. E para você evoluir espiritualmente, você tem que nascer de novo, para resgatar aquilo que fez de errado. Certo? Ele veio ensinar o caminho para que esse reino conduz. Isso o Cristo veio. E o Cristo, ele se encolheu, ele se apagou, ele se anulou para habitar entre nós. Espírito puro, grande luminosidade. Se ele não tivesse se apagado, se encolhido, se anulado, ele não poderia retornar na terra. No planeta de glórias pessoas. A gente não ia aguentar enxergar a luminosidade dele. Então ele ficou 2000 anos diminuindo a sua luminosidade para habitar a vontade. Tanto que ele encontra com Saulo, né, a caminho de Damasco, e ele tem a visão do Cristo. O que acontece com Saulo? Ele fica momentaneamente cego. Não aguentou a luminosidade. E aí ele fala, vai, quando encontrar com Ananias, ele vai te curar de novo. É assim? Ele escutou as nossas queixas, ele escutou as nossas dores, e ele já era o mestre da luz, quando ele veio habitar a terra. Já era luz pura, o comandante espiritual do planeta. E ele pede, então, ao Senhor, Deus Pai, o Consolador dos aflitos. Ele pede ao Senhor pelos seus algozes. Quando ele diz, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem.
na hora dele dar lá o último suspiro. São iguais às crianças, mas ignorantes demais. Foi isso que ele falou. Mas nos promete ficar conosco até o fim. Qual o roteiro para a evolução segura de todos os homens? A moral do Cristo contida no Evangelho. A prática desse Evangelho é a solução para todos os nossos problemas humanos. O objetivo a ser atingido pela humanidade. Essa é a moral do Cristo, contida no Evangelho. Fora desse Evangelho, nós não vamos encontrar a solução e nem a salvação. Nós temos que seguir este Evangelho. Seguir, e a gente às vezes não segue, né? Mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui, mostrou para a gente como que é esse planeta, as torturas que ele sofreu, as pessoas difíceis que ele encontrou, a crueldade, mostrando para nós o perdão, e nós ainda estamos assim, bem aqui. Mas somos espíritos, endividados ainda. Tanto que nós estamos nesse planeta de provas e expiações. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, certo? Em raras exceções, com raras exceções. Nós estaríamos em outros planetas mais adiantados. Então é esse que nós merecemos por enquanto. Né? Um dia, com certeza, nós vamos chegar à perfeição, a depender de cada um de nós. Nós já sabemos que o roteiro a seguir é o Evangelho de Jesus. E aí nós temos aqui, nesse reformador, de 1999, março de 1999, bem antigo, e tem uma história aqui, um artigo escrito por Richard Simonetti, que até já desencarnou, e vocês vão achar meio estranho. É o uso da gravata. A história daquele viajor no deserto, contado Richard Simonetti. Vocês estão escutando aí atrás? Está dando para escutar? Sedento, pediu água a alguém que cruzou com ele. Não tenho água, respondeu o desconhecido. Apenas gravatas, lindas gravatas, que estou levando para o mercado. Ora, o que vou fazer com gravatas? Reclamou o nosso herói. E continuou a vagar. Mais adiante, cambaleante, encontrou outro homem. Água, por favor, água. Sinto muito, só tenho gravatas. Exausto, quase morto de sede, encontrou um terceiro viajante, que também levava gravatas ao mercado. O infeliz arrastou-se por vários quilômetros, até que, eufórico, viu um grande hotel à distância. Reunindo suas últimas energias, chegou engatinhando à recepção e gemeu rouquendo. Por favor, pelo amor de Deus, preciso de água. Desculpe, senhor. De acordo com o regulamento, não atendemos ninguém sem gravata. Essa história é para a gente nos lembrar da gravata sempre. Uma história esquisita, né? Só tinha gravata. Mas era determinação. Para atender ele tinha que seguir um regulamento. Toda instituição tem o quê? Um regulamento a seguir, não é? E aqui na Terra também. O que seria a gravata? Qual é o regulamento
regulamento nosso para a gente ter uma vida melhor? Qual é a gravata? O Evangelho de Jesus, minha gente. É o Evangelho de Jesus que é a gravata. E agora, todas as vezes que a gente passar alguma coisa, nós vamos lembrar da gravata. Né? É preciso usar a gravata. Que gravata? O Evangelho de Jesus. Sem esse Evangelho de Jesus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Diante das ofensas, o que seria usar a gravata diante das ofensas? Seria perdoar. Mesmo? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Foi isso que Jesus ensinou? Aí nós temos o caso da mulher, as voltas com a família complicada, e foi falar com o Chico: não aguento mais essa minha família. A gente encontra, mas aqui não é historinha não. A gente encontra família complicada. Eu tenho uma amiga, coitadinha, uma família complicada. E um dia ela até me perguntou, eu queria saber por que a minha família é assim. Porque era uma briga feia, uma briga um com o outro. Era irmão querendo esfaquear o outro, e até a própria mãe, e bater na mãe, a gente diz, vê? E a família dela era assim. E ela queria saber por que a família dela era assim. E aí, nós sabemos. Nós temos família espiritual e família material. A dela era só material. Não tinha nada de espiritual ali. Era tudo muito difícil. Porque geralmente vem alguém, né, para contrabalancear, né? Às vezes temos filhos difíceis, mas temos filhos ótimos também, para que a gente aguente. Às vezes a gente tem um marido difícil, mas tem filhos maravilhosos, para que a gente aguente. Né? Mas ela não tinha nada disso, coitada. Então a família dela era pura família corporal. Só corporal. Não tinha nada de espiritual. E aí, então, ela falou que a família dela era muito complicada, difícil. E aí, ela perguntou ao Chico. O Chico falou assim para ela: Cristo manda a gente perdoar 70 vezes 7, cada 70 vezes 7. Ela falou: mas eu já passei isso há muito tempo. 70 vezes 7 dá 490. E já perdoei muito, muito mais do que isso. Ele falou: mas ele falou 70 vezes 7, cada ofensa. Indefinidamente. Até a gente corrigir. Até a gente se ajustar. Até aquela família realmente virar uma família espiritual. Dá trabalho. É difícil. Lei de amor. Lei de amor é difícil. Não é fácil a gente praticar a lei de amor. Muito difícil. Mas não vamos chegar lá. Diante do desajuste alheio. O que significa, diante do desajuste alheio, usar a gravata? Quando tivermos diante de ofensas, vamos lembrar da gravata. São os ensinamentos de Jesus, do Evangelho dele. Diante do desajuste alheio, vamos nos lembrar da gravata. É preciso usar a gravata, ou seja, usar o Evangelho de Jesus. Seria o que? Diante do desajuste alheio, que tipo de gravata? Não discriminar ninguém. É esse tipo de gravata. Não discriminar ninguém. Procurando ajudar mesmo aquele que nos prejudiquem. Difícil, né? Quem falou que é fácil? Mesmo aqueles que nos prejudiquem, nós precisamos não discriminar ninguém. E aí tem o caso da senhora, que a casa foi assaltada e levou tudo que ela tinha,
né? Joias, dinheiro, levou tudo. E aí, pegaram o ladrão. Vamos fazer. Pegaram o ladrão e puseram na cadeia. Diante disso, o que seria usar a gravata? Qual a atitude? O que ela fez? Ela passou a visitar esta criatura na cadeia. E as pessoas dizem que isso é hipocrisia. As pessoas não acham que isso seja possível. Que a pessoa vem na sua casa, rouba tudo, dinheiro, joia, e você ainda vai lá na cadeia visitá-lo. Quem faria isso? Ah, mas aí você precisa usar a graça. É preciso ter o Evangelho de Jesus dentro da gente. E ela foi. E ela levava livros espíritas e conversava com ele. E foi doutrinando aquela pessoa. E ele então se melhorou, né? E se recuperou e passou a ser uma nova pessoa. Isso acontece às vezes com assassino. Tem um caso de uma pessoa assim, que assassinou o filho dela e ele foi preso, e ela se colocou, olha só, isso que é usar a gravata. É isso que é lembrar do Evangelho de Jesus. Porque ela se colocou, ela perdeu o filho dela. Mas ela se colocou no lugar da mãe daquele que estava preso. Aí os outros acham que é hipocrisia. Ah, não acredito. Mas existe. Porque as pessoas usam o Evangelho de Jesus. Se lembram do Evangelho de Jesus. E por isso elas vão, porque elas se colocam no lugar dele. Ela teve piedade da mãe daquele, porque é muito pior, é mais doloroso você ver um filho na cadeia do que muitas vezes, pô, a gente não sabe a dor daquela mãe, né? Diante das dificuldades do mundo, todos nós temos dificuldades, nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, temos muitas dificuldades. Usar a gravata seria o quê? Confiar na proteção divina. Fazendo melhor. Cumprindo com os nossos deveres. Diante das dificuldades do mundo, nós precisamos confiar na proteção divina. Meu Deus, a gente não confia, né? A gente tem medo de tudo. A gente fica apavorado com medo de ter uma doença, medo de morrer, medo de andar de avião, medo de tempestade. A gente tem medo de tudo. De qualquer dificuldade, a gente esquece da proteção divina. A gente se esquece da proteção divina. Como aliviar esse medo? Deus é justo? Deus é o quê? Misericordioso e justo. E se Ele é justo, Ele só vai nos dar aquilo que nós precisamos. E por que o medo? Porque nós não confiamos na providência divina. Nós não confiamos, nós não usamos a gravata. Nós vamos ter que usar essa gravata. Nós vamos lembrar dessa gravata para o resto da vida. Tem que usar a gravata. É a determinação. Né? Para poder a gente vencer as dificuldades. Quando aquele italiano começou a entender os povos, e aí veio o César Said falando de Francisco de Assis, domingo. Linda palestra falando sobre Francisco de Assis. Quando aquele jovem italiano começou a entender os povos, conversando com os animais, ele acalmava os animais, dando o que comer às
convertindo as pessoas. E aí o pai falou para ele, mas você está fazendo isso tudo, você está dando tudo que eu te dei, isso tudo que você está fazendo é meu. E aí ele se despe daquilo tudo, né? Fica só com a roupa do corpo. E ele vai então se transformar em Francisco de Assis. Esse jovem que sai pelo mundo para dar o que comer àquele que tem fome, socorrer aquele que está sendo hostil, a todas as pessoas que precisaram dele. Providência divina. Ele confiou na providência divina. Será que nós teríamos esse desprendimento de Francisco de Assis? Diante do falecimento de entes queridos, difícil, triste, doloroso, é uma separação. A gente sabe que a pessoa continua viva. Não sabe? A gente sabe que o espírito continua. Que aquele espírito vai para o plano espiritual de acordo com a sua vivência na Terra. Ele vai ser ditoso ou não. Mas não é Deus que vai julgar. É a consciência dele. Deus não castiga. Deus não nos julga. Ele só quer o bem da gente. E aí a gente sofre. Sofre. Como não sofrer? Porque nós temos a mania, nós temos que entender que nós temos fraquezas, que nós também somos invigilantes, não é? Quando os Espíritos perguntaram a Jesus qual o verdadeiro sentido da caridade, os amigos espirituais disseram, quando Kardec perguntou aos Espíritos de luz, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, eles responderam, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Faz isso. Faz isso. Está tudo ali. Só que nós nos esquecemos que quando ele fala benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, nós estamos incluídos nessa caridade. Nós precisamos ser benevolentes para conosco mesmo, indulgentes para com as nossas imperfeições também, e nos perdoar também. Quantas pessoas praticam alguma coisa e não se perdoam, passam uma vida inteira atormentada. Mas nós precisamos nos amar. Primeiro nós. Então por que nós estaríamos fora disso, dessa caridade? Não, nós também estamos incluídos. Benevolência para com todos, nós somos o todo também. Nós precisamos de indulgência também para conosco. Nós fazemos parte. Tanto se não fosse assim, Jesus não teria dito amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Primeiro nós, para depois então amarmos o próximo. Não é? Então a gente sofre. A gente conhece isso tudo, mas nós somos humanos. Nós também temos todas essas deficiências. Por mais conhecimento que a gente tem do espiritismo, que a vida continua, que a morte não existe, a gente também sofre. Né? E aí, as lágrimas vêm, a gente chora. Aí vem um espírito e diz assim, não pode chorar. Porque se você chorar, você atrapalha o espírito desencarnado. Não é verdade. E aí, eu escutei isso. Como é que uma pessoa vive com a outra 40 e tantos anos e quando morre você não vai chorar? Você não vai sentir. Por mais que você saiba que ele está vivo, mas fica um vazio. E a pessoa engole pelo tubo porque o outro falou que vai prejudicar o espírito. E aí está lá
no livro dos Espíritos. O choro prejudica o espírito desencarnado? Não. Primeira palavra que ele diz, não. Só se for com revolta e desequilíbrio. Vamos chorar. Né? Tem gente que não chora, mas tem gente que chora. Né? Eu contando assim, falando isso, porque a pessoa falava para mim, eu falei, então me dá uma receita. Se eu sempre der uma receita, as lágrimas vão parar de escorrer. Mas não com desespero, com revolta, mas com saudade, com vazio que fica. Né? E aí uma pessoa falou assim, eu tive que engolir meu choro em 4 dias ou 4 meses, ela está falando. 4 dias eu tive que engolir meu choro. Porque os filhos diziam que eu ia atrapalhar o espírito do meu esposo. Isso é tormento, gente. O espiritismo não quer ninguém atormentado, não. É uma doutrina libertadora. Não é para atormentar. Só que não pode ser realmente com desespero, com revolta, aí sim, vai prejudicar. Né? Diante do mal. O que significa usar a gravata? Diante do mal. É considerar que antes de ver o cisco no olho do outro, é preciso retirar a lasca de madeira do nosso próprio olho, a trava que está em nosso olho. Todo mundo tem defeito. Né? Então a gente aponta o defeito do outro e esquece que você também tem. Então, diante do mal, usar a gravata é considerar que antes de ver o cisco no olho do outro, você tem que ver o seu próprio olho. Né? E aí, o caso do pai que surpreende o filho fumando. E aí ele fala para o filho, isso é muito normal. Ele fala para o filho, meu filho, não pode fumar, porque o cigarro vai fazer mal para o seu pulmão, você vai começar a ter dificuldade de respirar, você vai ter um câncer de pulmão, você vai ter um câncer de garganta. E o filho fala para o pai, pai, se o cigarro faz tanto mal assim, conforme o senhor está falando, por que o senhor fuma? A gente vê o cisco no olho do outro, mas esquece de tirar a trava do próprio olho. Então o pai fala para o filho, mas ele mesmo não pratica. Ele é cobrado. A criança sabe disso, ele cobra. A criança é muito viva. Ela sabe direitinho. Então não adianta você falar para o filho que não pode fumar, não pode beber, não pode falar palavrão, e você faz isso tudo. O filho não vai aprender. Vai ficar revoltado. Porque o pai está mentindo para ele. Fala uma coisa e faz outra. Faz a mesma coisa que está falando para fazer. Né? Jesus disse, todas as vezes que fizerdes a um destes mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Fora da caridade, não há salvação. É preciso a gente fazer, né? Tem a lei áurea, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Jesus não disse não faça. Os outros filósofos falaram, não faça ao outro aquilo que não gostaria que lhe fizesse. Jesus não falou não usou a palavra não. Ele falou, faça. Faça ao outro aquilo que gostaria que lhe fizesse. Ou seja, faça o bem. Lei de amor. Lei de amor. Tem que fazer o bem. Fora da caridade não há salvação. Bem, fazer o bem
indiferente se ele é de outra religião, se ele é marginal, né? Indiferente disso tudo, vamos fazer o bem. Deixa o bem chegar primeiro. Sempre. Deixa o bem chegar primeiro. A gente só merece receber quando a gente faz o bem. Não tem outro jeito. E aí, nós vamos aqui desejar Feliz Natal para vocês. Tá doida, né? Tá ficando velha. Natal já passou, mas eu vou desejar Feliz Natal para vocês. O que é Natal? Renascimento. O que é renascimento? É ser uma pessoa melhor. Sair dessa mesmice nossa e nos tornar uma pessoa melhor. Natal não é nascimento, pré-natal não é antes do nascimento. Então Natal é isso, é refazimento. Então a gente fala Feliz Natal, a gente só pensa naquele dia de comida, alegria, reunir a família, casa farta, né? Mesa farta, presente para lá, presente para cá. Natal, todo mundo vai achar que Natal é isso, mas Natal não é isso. Natal é refazimento. Feliz Natal. Para todos nós, né? Que nós possamos fazer de cada dia um novo Natal. Então a gente sempre fala Feliz Natal, os outros só pensam naquele dia. Só naquele dia. Novo ano 2026. É o novo ano. Mas tudo de novo, mesma coisa. Mudou alguma coisa? Não muda. Por que não mudou? Porque nós não mudamos. Nós não estamos realizando esse Feliz Natal. Não estamos nos reformando. Não estamos corrigindo nada. Então, é só um novo ano. 2026. Não mudou nada. Mudou? Agora, o ano novo, aí sim vai depender da gente. O novo ano vai depender de cada um de nós, para que ele possa ser melhor. Nós precisamos nos tornar melhores. Que a paz de Jesus continue com todos nós agora e sim. Graças a Deus. E Feliz Natal. Glorificá-lo e bendizê-lo.
vamos te dar graças, Pai, por mais este dia, por mais esse ano que estamos reiniciando. Obrigada, Senhor, por nos permitir estarmos aqui no novo ano, nos dando essa oportunidade de refazimento, para que possamos chegar ao término dele, com as nossas consciências tranquilas, do dever cumprido, como pessoas melhores. Que Jesus, neste instante, derrame sobre nós, sobre todos nós que estamos aqui presentes. Derrame bênção de paz e de luz sobre todas essas pessoas que estão em nosso pensamento mesmo. Derrame bênçãos de paz e de luz sobre todos aqueles que estão passando momentos difíceis, perdas de entes queridos, perda de bens materiais, aqueles que estão hospitalizados ou nos seus leitos particulares. Que tuas bênçãos, Jesus, chegue a cada um. Pedimos também, Jesus, que as tuas bênçãos de paz e de luz chegue àqueles que estão ainda nos descaminhos da vida, cometendo tantas atrocidades. Que tuas bênçãos, Jesus, toque os corações dessas criaturas, nas mentes doentias, para que possam ser pessoas melhores. Obrigada, Pai querido, pelo seu Evangelho, Jesus amado, para que a gente possa segui-lo e sermos pessoas mais felizes. E assim, em teu nome, meu Deus, em nome de Jesus, em nome desses amigos espirituais que aqui estão conosco, nós mais uma vez agradecidos estamos por tudo que temos recebido ao longo da nossa caminhada terrena, a tua santa paz, Senhor. Graças a Deus. Em nome da casa, a gente agradece. Bom, vamos aos nossos avisos. Nossa casa oferece diversas atividades ao longo da semana. Na segunda-feira nós temos o aconselhamento fraterno com as terapeutas Fabíola Ramalho e Maria Lúcia. E aqueles que tiverem interesse em participar, né, em receber o aconselhamento fraterno, a gente pede que coloque o nome e o telefone no caderno que se encontra ali na frente, à medida que aqueles que estão em tratamento forem recebendo alta, outros serão chamados. O horário do atendimento é das 14 às 16 horas. Na terça-feira nós temos as palestras públicas como essa, em paralelo com a evangelização infantil, seguida dos passes mediúnicos. A gente pede, né, reforça sempre aos pais que tragam as crianças para participar da evangelização, um momento muito importante, né, desde a primeira infância, que tem um contato com o Evangelho de Jesus, que vai ser de grande importância para o resto da vida. O horário é sempre 19h30 às 21 horas. Na quarta-feira nós temos o estudo da mediunidade. A gente sempre reforça também que os estudos da casa são sempre abertos a todas as pessoas, né? Aqueles que quiserem participar é só chegar na casa no horário sempre de 19h30 às 21 horas. O estudo
da mediunidade, nós estudamos as apostilas da FEB. É um estudo que é contínuo, mas independente do momento que você chegar, vai ter todo o suporte para caminhar junto com o grupo. Na quinta-feira também nós temos o estudo sistematizado da doutrina, que no momento nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, tem sido sempre muito proveitoso. O horário também de 19h30 às 21 horas. E aí fica o convite para todos aqueles também que queiram e venham estudar conosco. Na sexta-feira o tratamento espiritual específico, né, para aquelas pessoas que ao tomar o passe na terça-feira o médium detectar, né, que precisa de um tratamento mais especializado, esse então será convidado a vir na sexta-feira. A gente pede também que sejam pontuais com o horário e que venham somente aqueles que forem indicados a vir no tratamento. O horário é a partir das 18h30, a gente pede para que não atrase. No sábado nós temos o estudo da Mocidade Espírita, e aqui fica um convite pessoal a quem tiver jovens, aos jovens presentes que venham no estudo. É um momento muito importante, né? Mateus, a Vitória, que sempre aí nos acompanha. A gente está aqui sempre todo sábado, das 15 às 16h30, estudando a doutrina de modo geral, né? No momento nós estamos fazendo um estudo sobre as bases religiosas e filosóficas da doutrina. Está sendo um momento muito importante, né? De grande aprendizado para todos nós. Então a gente pede para que aqueles que tiverem jovens interessados que convide a vir na nossa casa. A casa oferece diversos títulos em nossa biblioteca. Aqueles que tiverem interesse em aprofundar em algum livro, em algum estudo, a gente sempre tem bons títulos para aconselhar. Ficam com o livro durante 30 dias. Se for necessário, venha a casa, nos comunique para que nós renovemos a ficha por mais 30 dias e continue aí com a leitura. A campanha do quilo continua, Giovana, o mesmo recado, né? De que durante o mês de janeiro, por ter havido uma grande quantidade de mantimentos no mês de dezembro, por isso a gente agradece também aqueles que nos ajudaram a ajudar outras pessoas. Nós fizemos aí um estoque grande que vai suprir também o mês de janeiro. Então a gente pede para aqueles que queiram doar, que doem no mês de fevereiro, até por uma questão de validade, a gente precisa dar saída a esses mantimentos, tá? Para que depois a gente volte a pedir, né, ainda mais para os outros meses do ano. A gente agradece a todos que nos ajudaram durante o ano que passou. Foi um ano que a gente conseguiu fechar todos os meses, né, como todos os anos, e tivemos aí um Natal maravilhoso para essas famílias que são assistidas pelo nosso centro espírita. A gente pede também, né, aproveitando o momento de verão, para que todos sejam bastante criteriosos com o uso das vestimentas, né? A casa é um hospital e por isso também devemos ter uma conduta condizente com o ambiente, né? E que evitem decotes, roupas curtas, né? Que venham a casa cientes disso. A gente tem ali na frente, na parede, um QR Code que leva ao grupo oficial do Centro Espírita, onde a gente ali encaminha as gravações das palestras, né? Aqueles que não podem vir conseguem pegar lá os links para acessar essas palestras que ficam gravadas. E é um grupo também de assuntos gerais da casa, quando for pertinente. Bom, a próxima palestra, o tema, né, dando prosseguimento aí ao nosso estudo do Evangelho, o tema é O Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 5 a 7, e o palestrante serei eu mesmo. O próximo a presidir, dia 20, será a Nádia. E quem vai evangelizar, ficar lá em cima com as crianças, é a Tatiana.
Mas esses foram os recados. A gente pede para que façamos bastante silêncio e prestemos atenção na música, que já faz parte do tratamento que vai se iniciar com os passes. Muita atenção.